A paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 28. Faze vir junto de ti, no meio dos israelitas, teu irmão Arão, com seus filhos para me servirem no ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e de ornato. Fala aos homens inteligentes a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccione as vestes de Arão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e uma cintura. Tais são as vestes que farão para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O efode será feito de ouro, de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas duas extremidades haverá duas alças que o sustentarão. O cinto que se passará sobre o efode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho, e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel que gravarás nas duas pedras serão a maneira de selos gravados por lapidadores, e as duas pedras serão encaixadas em filigramas de ouro. Colocarás essas duas pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro, entrelaçada em forma de cordões que fixará nos engastes. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado, do mesmo tecido que o efode: ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em 2, do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Guarnecê-los-á com 4 fileiras de pedrarias. Primeira fileira, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira e um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametiça. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em uma filigrama de ouro e correspondente aos nomes dos filhos de Israel. Serão em número de 12, e em cada uma será gravado o nome de uma das 12 tribos à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro, que fixará em suas extremidades. Passarás os 2 cordões de ouro nos 2 anéis, e prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, metendo nas 2 alças do efode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro que fixarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior aplicada contra o efode. E assim 2 outros anéis de ouro que fixarás na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, à altura da junção na cintura do efode. Prender-se-á os anéis do peitoral às do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do efode e assim não se separe dele. Desse modo, entretanto, no santuário, Arão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel, gravados sobre o peitoral de julgamento, como memorial perpétuo diante do Senhor.
No peitoral de julgamento, porás o Urim e o Turim para que estejam sobre o peito de Arão quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim Arão levará constantemente sobre o seu coração, diante do Senhor, o julgamento dos israelitas. Farás o manto do efode inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um corcelete, para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, em todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro, na qual gravarás como num sinete, santidade a Javé. Prendê-la-ás com uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Arão, que levará assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas, na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar. Estará continuamente na sua fronte, para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor. Farás uma túnica de linho, um turbante de linho, uma cintura de bordado. Farás túnicas para os filhos de Arão, cinturas e tiaras em sinal de dignidade e de ornato. Revestirás desses ornamentos teu irmão Arão e seus filhos, os ungirá, os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Far-lhe-ás também para cobrir a sua nudez, calções de linho que irão dos rins até as coxas. Arão e seus filhos o levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Esta é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade. Livro do Êxodo, capítulo 29. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço. Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolo sem fermento amassados com azeite, bolacha sem fermento, untada com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Pô-lo-ás em uma cesta e os oferecerás ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximar-se Arão e seus filhos na entrada da tenda de reunião e os submeterás a uma ablução. Tomará em seguida os ornamentos e revestirás Arão com a túnica, o manto do efode e o peitoral, e lhe porás o cinto do efode. Por-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Cingê-lo-ás com uma cintura, a Arão e seus filhos, as quais imporás tiaras. O sacerdócio lhe pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empossarás Arão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião. Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre a sua cabeça, e imolarás em presença do Senhor o novilho na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás do sangue do novilho e com o dedo porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de ouro, seu pelo e seus excrementos, tu os queimarás fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Degolá-los-á, e tomarás do seu sangue para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços, e depois de ter lavado os intestinos e as pernas, pô-lo-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça, e queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor, consumido em honra do Senhor. Tomarás em seguida o segundo carneiro, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça.
degolá-lo-ás e tomarás do seu sangue para metê-lo na extremidade da orelha direita de Arão e na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direitas e sobre os áluxes de seus pés direitos. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirá Arão e suas vestes, e igualmente seus filhos e suas vestes com o sangue tomado do altar, e com o óleo de unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo que é gordura do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado, o dos 2 rins e a gordura que os envolve e a coxa direita, porque é um carneiro de inauguração. Tomarás ainda, na cesta de pães sem fermento colocada diante do Senhor, um pão, um bolo e uma bolacha. Meterás tudo isso na palma das mãos de Arão e de seus filhos e os oferecerás, agitando-os como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás em seguida de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto. Este é um sacrifício de agradável odor apresentado ao Senhor, um sacrifício pelo fogo do Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Arão e o oferecerás, agitando como oblação diante do Senhor. Esta será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada, todas as partes agitadas e reservadas do carneiro de inauguração, que são destinadas a Arão e seus filhos. Este será um direito perpétuo, devido a Arão e seus filhos pelos israelitas. Esta é uma oferta reservada, aquela que os israelitas terão de tomar de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Arão servirão para seus filhos depois deles, que os vestirão quando lhes der a unção e forem empossados. Aquele dentre os seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante 7 dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para expiação, quando de sua tomada de posse e sua consagração. Estrangeiro algum comerás deles, porque são coisas santas. Se sobrar ainda da carne da vítima de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto, não será comido porque é uma coisa santa. Quanto a Arão e seus filhos, farás como te ordenei. Empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás o novilho em sacrifício expiatório pelo pecado. Por este sacrifício expiatório, tirarás o pecado do altar e far-lhe-ás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias e consagrarás este altar que se tornará coisa santíssima, e tudo o que o tocar será consagrado. Eis o que sacrificarás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano em cada dia, perpetuamente. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de um efá de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas, e como libação 1/4 de hin de vinho. Entre as 2 tardes oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhante às da manhã. Este é um sacrifício de agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Este holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a vós para falar contigo. É nesse lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar. Consagrarei igualmente Arão e seus filhos, para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, Senhor, sou o seu Deus, que os tirou do Egito, para habitar entre eles. Eu, Senhor, seu Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos esses edifícios? Em verdade vos declaro,
Não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: Quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos. Matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa, e aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não forem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui está o Cristo, ou Ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem: Vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele, em casa, não creiais. Porque como o relâmpago parte do Oriente, ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Salmo do dia, Salmo 18, dos versículos 44 ao 46. Vós me livrais das revoltas do povo e me colocais à frente das nações. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente e me obedece à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe nada. Ela se assenta à porta de sua casa, numa cadeira nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viadantes, que seguem direito seu caminho. Quem for simples, venha para cá. Aos insensatos ela diz: as águas furtivas são mais doces, e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Ignora ele que ali há sombras, e que os convidados da senhora loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.